Oi, gente, hoje mandando notícias de um outro cantinho aqui da nossa cidade. Como sempre, né? Trazendo para vocês, juntamente com as informações também, imagens diferentes. Justamente agora eles vêm começando a fazer barulho. É que aqui perto nós temos uma obra. Nós vamos ter agora, daqui a pouco aqui os G7, os grandes 7, né, se encontrando aqui na nossa cidade. E onde eu vou passar daqui a pouco vai ser o lugar onde vai se encontrar a imprensa alemã, certo? Pertinho do meu trabalho, inclusive o nosso hotel foi alugado pela imprensa alemã. E aqui onde eu passo, nós vamos ver o lugar onde se encontra a imprensa alemã. E tudo altamente seguro, né? Não deixam entrar ninguém, não deixam olhar ninguém. E, pois é, gente, vocês vão acompanhar enquanto eu passo aqui e falo da expropriação de empresa de energia na Alemanha está sendo preparada. Gente, nós não estamos falando de um país com uma ditadura. Não, nós estamos falando de um país com uma democracia. Agora o nosso ministro da Economia está começando a planejar a expropriação de empresas de energia na Alemanha. Pois é, a esse ponto nós já chegamos. Escutam só, o ministro federal da Economia dos Verdes, né? Hoje em dia, né, tudo é os verdes. Nos pontos mais importantes se encontram políticos dos verdes aqui na Alemanha. Ministro da Economia, ministra das Relações Exteriores. Ambos são dos verdes. E ambos nesse momento difícil, num cargo bastante importante. O ministro da Economia federal, Robert Habeck, está intensificando os preparativos para o caso de uma grave crise energética na Alemanha. Uma emenda planejada à Lei de Segurança Energética prevê que, em caso de crise, né, nós estamos em crise, né? Em caso de crise, as empresas que operam infraestruturas energéticas críticas podem ser colocadas sob administração fiduciária. Em casos extremos, a expropriação também é possível, né? Vocês sabem, quem decide quando se torna um caso extremo, né? Não somos nós, né? Então, o poder cada vez mais para o nosso governo, né? Está começando a agir que nem eles há pouco tempo ainda falaram da Rússia, da China e tantos outros países, né? E aqui, no nosso país democrático, acontece a mesma coisa. Vejam só o que eles constroem aqui para apenas um encontro no final de semana, dia 26, 27 e 28 de junho, que eles vão se encontrar daqui uns, acho que 30 quilômetros daqui. Eles vão se encontrar só para um final de semana, tá? E aqui a imprensa já vai chegar no início de maio. Pois é, quase 6 semanas antes. O objetivo, se no caso de uma expropriação, né, das empresas energéticas, o objetivo é garantir a segurança do abastecimento e assegurar a capacidade de agir rapidamente no caso de uma crise. O nosso governo toma conta de empresas energéticas, dizendo que eles são mais capazes de agir numa crise. Por essa razão, o Ministério está planejando uma emenda à Lei de Segurança Energética que remonta a 1975. Na época, a lei foi uma reação à crise do petróleo e agora deve ser adaptada à crise atual. Ela habilita o governo a tomar as medidas necessárias por meio de ordens estatuárias no caso de uma ameaça ou interrupção imediata do fornecimento de energia.
Eles alegam, né, no caso que eles fazem isso tudo porque eles têm medo que o Putin corta o fornecimento. Mas o Putin também já disse que ele não vai cortar. Não. Enquanto isso, as nossas mídias, muitos políticos, o povo, em grande parte, exigindo que nós deveremos cortar o nosso próprio fornecimento de gás. Né? Cortar o galho onde nós estamos sentados em cima. E se vocês disseram agora, isso faz porque a Alemanha é muito dependente da Rússia, né? Vocês têm culpa mesmo? Não, gente, não é bem assim. Porque na crise, em 1970, 74, 75, a gente não era dependente da Rússia, mas sim dos países árabes. É a mesma coisa. E com essa crise, foi-se procurar um outro fornecedor que se encontrou na Rússia. E de lá para cá, eles que fornecem mais do que os outros para nós. Entende? Então a gente foi de um para outro e mesmo assim ficou dependente. Gente, né? Porque a gente não tem outra opção a não ser de pegar energia de outros países. Já que a gente vai sair do nosso carvão, né? Única coisa que nós temos próprios, né? Nós vamos deixar de lado. Né? E a energia nuclear, que também até hoje funcionou, tudo bem, é problemático sim, mas deveria, né, pensar em de repente reativar, sei lá, mas isso é um custo enorme, gente. Né? O pré-requisito para que as empresas agora estejam sendo colocadas sob a administração fiduciária, se necessário, é que elas não cumpram mais adequadamente suas tarefas e que haja uma ameaça de segurança de fornecimento sendo prejudicada. O Ministério da Economia havia recentemente nomeado a Agência Federal da Rede como fiduciária da filial alemã da empresa estatal russa Gazprom. Sobre isso nós também já comentamos aqui. Com base na Lei de Comércio Exterior. Vejam só aqui, tem um pequeno Biergarten, né? Bem diferente. E aqui, talvez um e outro que acompanha o nosso canal foi subir com esse bondinho maior que há poucos anos foi derrubado toda como é que se diz? Foi trocado por um novo, enfim, né? E eles deixaram aqui. Talvez um e outro de vocês que acompanham o canal foi subir o Hausberg aqui na cidade de Garmisch-Partenkirchen com essa cabine. Como um último ratio, a emenda à Lei de Segurança Energética também prevê a expropriação de empresas energéticas, sob condições claramente nomeadas e estreitas. Se a segurança do fornecimento de energia na área de infraestrutura crítica não for possível de qualquer outra forma. Então, estou pensando assim que a Alemanha em si está se tornando a Alemanha Oriental, onde lá existiam também cada vez mais empresas estatais, né, gente? No final de março, o Ministério Federal da Economia declarou a fase de alerta precoce do plano de emergência de gás. Isso se destina a reforçar as precauções por um possível congelamento do fornecimento russo caso Putin imponha Em uma fase de alerta, as residências particulares seriam especialmente protegidas, enquanto as indústrias poderiam ser fechadas. Nós estamos vivendo aqui num país industrializado. A gente depende das indústrias e a gente depende da venda para o exterior, né? E o que o nosso querido ministro, o Roberto, né? O Robertinho, o grande Roberto, ele quer inventar é fechar, no caso de uma emergência, empresas para nós em casa ainda ter energia. A esse ponto eles já estão pensando, gente.
Você sabe o que acontece quando se fecha uma empresa? Ela vai à falência, né? Isso tudo o nosso governo aceita em troca de repente, cortar o fornecimento do gás russo. Né? Se eles estão planejando isso tudo, é porque eles têm em mente também que talvez eles vão dizer, sabe de uma coisa? O povo apoia a gente não quer mais o gás russo. Pois é, nós estamos aqui passando momentos muito quentes, né? Pois é. E já que nós estamos falando de expropriação, né? Que aqui na Alemanha acontecia, sabe quando? 70 e poucos anos atrás. Aí também, de repente, foram empresas simplesmente tiradas dos donos. Os donos, dizendo ali, os donos não são mais, não servem mais para fazer esse trabalho, né? E bem diferente aqui o restaurante, né? E já que nós falamos de expropriação, a Rússia faz agora a mesma coisa. Expropriações iminentes na Rússia. As empresas afetadas devem agir o mais rápido possível. Agora, pois é um absurdo. Tanto um lado quanto o outro agora alertam, ameaçam com expropriações de empresas. Pois é. Aqui nós, empresas energéticas, a Rússia, empresas que estão se retirando da Rússia. Pois é. Que absurdo que nós estamos vivendo nesse momento. Quem poderia imaginar isso? Eu não, gente. Eu não. As empresas ocidentais são ameaçadas pela Rússia, né? De expropriação se desistirem de seus negócios na Rússia. Muitas empresas com negócios ativos na Rússia estão atualmente se retirando do país por causa da guerra de agressão contra a Ucrânia. Em troca, a Rússia agora está ameaçando com a expropriação. Gente, nós estamos aqui afundando. Eu já disse para vocês, né? E cada vez mais vídeos que eu faço vai mostrar que a Europa está à beira do abismo. Sinto muito, muito mesmo. Muitos de vocês sempre falam, Caio, volta para o Brasil. Aqui, pelo menos, o país está um pouco mais caro, etc. Nós temos outros problemas, mas pelo menos esses nós não temos. Isso é verdade. E nós sempre pensamos em, se no caso isso continuar assim, para onde podemos ir. Né? Qual seria o lugar mais próximo e um lugar talvez mais seguro. Nós estamos pensando muito, a cabeça está a mil, né? Vocês podem imaginar, ainda mais quando a gente passa essas notícias, né? E, gente, mandando para vocês um forte abraço daqui da Alemanha com as últimas informações só para vocês, com a vista atual aqui sobre a área que vai ser usada pela imprensa alemã no grande encontro do G7. Lá nós também vamos estar presentes, vamos mostrar muitos vídeos para vocês. Até mais, forte abraço.